Uningá, que o futuro é aqui. Olá, acadêmicos da Semana Acadêmica da Uningá. Primeiramente, agradecer o convite da equipe da Fonoaudiologia e da coordenação para a nossa aula de hoje. Vou falar para vocês sobre a relação entre a eletrofisiologia auditiva e o desenvolvimento da fala e, consequentemente, como esses exames podem contribuir nas crianças com atraso de fala. Falar inicialmente da minha formação, eu sou médico otorrinolaringologista, fiz minha formação no interior de São Paulo, tenho meu fellowship em otoneurologia clínica pelo Hospital das Clínicas da USP, tenho curso de aperfeiçoamento em foniatria, que é a área da otorrino que atua no diagnóstico e tratamento de atraso de fala e atraso de aprendizagem, e eletrofisiologia da audição. Além disso, sou professor de otorrinolaringologia da Universidade Paranaense e preceptor da residência médica de medicina da família e comunidade em Umuarama, e coordenador do nosso mais novo filho, resultante desse nosso trabalho, o nosso ambulatório interdisciplinar de atraso de fala. Vou falar para vocês de um problema que é muito comum, muito prevalente, que vocês como fonos vão atender cada vez mais, que são crianças com atraso de fala. Inicialmente a gente achava que era uma coisa muito simples, mas o atraso de fala numa criança é somente a ponta do iceberg, sendo que debaixo desse iceberg a gente pode ter diversos diagnósticos, inclusive associados. Surdez, que é um dos mais prevalentes e pouco investigados, transtorno de espectro autista, TDAH, deficiência intelectual, dentre outros diagnósticos. E o eletrofisiologista vai atuar como se fosse um mergulhador para ajudar a desvendar um pouco dessa trama cerebral e auditiva para ajudar no diagnóstico e segmento desses pacientes. Temos todos um desenvolvimento típico, inclusive a fonoaudiologia tem esse conhecimento bem sedimentado de que cada fase da vida tem um certo marco em relação ao desenvolvimento da fala, lembrando que a fala é uma atividade motora fina e, consequentemente, deve ser sempre avaliada pelo médico pediatra e profissionais que tendem a acompanhar. De 1 a 3 meses, a comunicação começa através de variações de entonação da criança. Então, nessa idade, você começa a mudar a entonação da sua fala com o bebezinho, ele já vai perceber essa mudança da entonação, ele percebe o que é feliz, o que é bravo. 4 a 6 meses, a criança vai começar a gritar, imitar algumas vozes, então é a famosa idade dos gritinhos, que as crianças começam a gritar bastante para poder se comunicar. De 7 a 8 meses, a criança vai começar a emitir alguns sons mais reconhecíveis, vai repetir algumas palavras simples e já vai começar a entender alguns símbolos de comunicação, como por exemplo o tchau, o manda beijo. Com 1 ano de idade, a criança já tem que começar a falar as primeiras palavras e o mais importante, começar a imitar a ação de outras pessoas. A gente sabe que a gente consegue aprender a falar muito por conta da imitação e convívio com outras pessoas que falam. Vai aumentar a interação verbal através do balbucinho, algumas palavras simples, então nessa idade a criança tem que começar a falar algumas coisas já. Com 18 meses ela está apta a começar a formar frases curtas de 2 a 3 palavras nessa frase, então a partir de 1 ano e meio tem que ter esse marco bem estabelecido. 2 anos de idade a criança tem que ter pelo menos 200 palavras como um repertório bom para poder entender, compreende e emite algumas frases mais simples e pergunta nome e função das coisas, tá? 3 anos, a criança vai ser entendida por boa parte das pessoas, inclusive pessoas que não são do convívio dela. É até um marco para a gente saber se a criança está atrasada ou não, se esses pais não atuam ou cuidadores atuam como, entre aspas, tradutores dessa criança. E 4 anos tem que começar a inventar história, entender regra e entender jogos simples, tá? Qualquer atraso em algum momento disso daqui, a criança tem que ser avaliada da parte auditiva. E com 5 anos, a criança vai começar a falar frases completas, totalmente corretas, e vai falar corretamente todos os sons da língua. Então, com 5 anos, a criança tem que estar madura o suficiente para poder ser entendida por qualquer pessoa do convívio dela ou que não convive com ela, tá? Para quê? Para nessa idade a criança ter um repertório de vocabulário e de linguagem já bem estabelecido para aí, nesse momento, evoluir para a escrita. E como a gente precisa disso para poder ajudar a gente no dia a dia? A gente precisa muito, inicialmente, do nosso simbolismo, né? Que é a capacidade de evocar algo ausente na formação de imagens mentais. Como se manifesta esse simbolismo nas nossas crianças? O brincar simbólico, então, o brincar de boneca, brincar que está dando comida para a boneca, brincar que está dando bronca na boneca, está dando banho na boneca.
Imitação na ausência do objeto, então a criança já vai começar, por exemplo, pegar uma colher e vai fingir que é o telefone, por mais que aquilo não seja o telefone. Então ela vai entender que aquele objeto assumiu provisoriamente aquele papel simbólico. E o gesto comunicativo simbólico, como eu falei para vocês na primeira parte, nos primeiros slides. Então a criança tem que entender que isso não é número 5, que isso é um tchau, tá? Que isso é joia, que tá tudo bem. A criança tem que ter essa compreensão bem estabelecida para conseguir ter uma linguagem bem desenvolvida. E outra coisa que a fonoaudiologia atua e sabe muito bem, primorosamente, é em relação à alimentação, principalmente ao aleitamento materno. É escolhido cada vez mais essas crianças ficarem pelo menos durante 6 meses no aleitamento materno por conta da musculatura perioral. A gente vai conseguir uma mobilidade boa de musculatura, um músculo bom e que consegue gesticular para a fala, tá? A sucção tem que ser feita de maneira adequada. Bicos, chupeta, mamadeira, tudo isso atrapalha a criança na sucção, já que é uma sucção um pouco mais passiva do que ativa, igual é no aleitamento materno. A transição alimentar tem que ser feita de maneira correta. Então hoje, aos 6 meses, já começa a introdução alimentar das crianças. Há um tempo atrás, a introdução era feita como? A criança tinha que ser exposta inicialmente a um alimento cozido, batido e peneirado. Hoje não, hoje a gente amassa essa comida para a criança já começar a ter esse movimento de abertura e fechamento de boca. O quanto essa criança está babando, se essa criança está engasgando muito, ou se começa alguma seletividade alimentar, por algum transtorno de processamento sensorial ou até um transtorno de espectro autista. Por que a gente tem que fazer isso de maneira adequada? Nos primeiros dias de vida, a criança vai ter esse movimento da sucção, deglutição e mastigação. Fazendo isso de maneira correta, ela vai ter uma adequação do tônus muscular, essa musculatura perioral vai estar uma musculatura vigorosa para conseguir mastigar e, consequentemente, produzir fonemas. Então, hoje se sabe, criança que não tem uma introdução alimentar de maneira muito correta vai atrasar na fala por musculatura que está fraca perioral, tá certo? E não esquecendo disso daí, ainda mais como otorrinolaringologista, que atende muitos casos desses no consultório, a criança respiradora bucal. Então a criança que ronca à noite, que baba muito à noite, que tem essa cialorreia, que acorda com aquele travesseiro todo manchado de saliva, que está sempre com a boquinha aberta, que está com esse lábio superior evertido ou no sinal de chapéu de Napoleão, que é um sinal muito típico de criança respiradora bucal, a gente está sempre atento. Por quê? Essas crianças vão evoluir com atraso de fala por conta de hipotonia da musculatura perioral e também por conta de, por vezes, uma adenoide aumentada que vai levar a uma otite serosa e uma perda auditiva temporária. E quais são os precursores da linguagem oral? Então, essa é uma parte que vocês têm que estar muito atento, é isso daqui, tá? Primeira coisa, balbucio canônico, de 7 a 10 meses. O que é o balbucio canônico? É o balbucio que a criança não fica somente repetindo a mesma sílaba, ba, ba, ba. É o balbucio que a criança começa a intercalar algumas sílabas, ba, da, pa. Com isso daí, a gente sabe, quanto maior o balbucio canônico, maior é a quantidade do vocabulário da criança aos 2 anos de idade. E esse balbucio canônico tem que ter uma troca. Então, se essa criança está fazendo balbucio canônico com um cuidador ou com algum pai, alguma mãe, tem que ser trocado. Então a criança quer se comunicar. Então dá um tempo para a criança poder falar isso daqui, você conversar com ela, tentar entender o que está acontecendo, falar algumas coisas do dia a dia para ela, falar nome de algumas coisas também e esperar a criança vai esperar você falar e depois vai responder com esse balbucio canônico, tá? É muito bom e é muito importante esse contato inicialmente com essas crianças pelo balbucio canônico. Introdução alimentar, como eu falei para vocês agora há pouco, a introdução alimentar bem feita e bem estabelecida de maneira correta e progressiva vai levar a musculatura perioral muito mais vigorosa e pronta para conseguir falar. Outra coisa, o gesto, a criança que quer se comunicar, a criança que é ávida por comunicação, você vai perceber por gesto de que essa criança quer conversar, quer entrar em contato com outra pessoa, tá? Então esse mito da criança que é preguiçosa para conversar, preguiçosa para falar e até para se comunicar é mentira, porque todo ser humano é ávido por comunicação. E a brincadeira simbólica. Então, como eu falei para vocês, o brincar de faz de conta, o brincar com a boneca, brincar com o carrinho, brincar de coisas que a criança enxerga no dia a dia, ela trazer para o mundo dela e reproduzir nos brinquedos, é precursor da quantidade de vocabulário aos 2 anos de idade, tá? E como a gente consegue fazer isso e ensinar isso para a criança?
além de, quando possível, sentar e brincar com a criança, então no trato do dia a dia. Então, na introdução alimentar, fala, olha, isso daqui é arroz, é feijão, nomear as coisas que a criança está usando, prato, colher, copo, e até coisas no dia a dia, da rotina básica da criança, como, por exemplo, dar banho na criança. Fala, olha, essa daqui é a perna, esse daqui é o braço. Tudo isso vai ajudar a criança no vocabulário dela e, consequentemente, no final do estabelecimento dessa linguagem oral, tá? Então, se a gente consegue fazer alguma coisa para essas crianças, vocês como pais e fonoaudiólogos que vão tratar essas crianças, falar para os pais que eles têm que nomear as coisas para a criança, tá certo? Até um passeio simples, a criança fica um pouco mais estressada dentro de casa, querendo sair um pouco fora da rotina. Coloca a criança num carrinho, na motoca, e leva a criança para passear e fala das coisas que vocês estão vendo. Então fala do passarinho, fala do carro, do asfalto, da árvore. Tudo isso vai ajudar a criança nessa linguagem oral dela, tá? E, consequentemente, toda criança com atraso de fala, pelos protocolos dos maiores serviços de foniatria, estabelecem a avaliação auditiva e a avaliação oftalmológica. E é muito importante a avaliação auditiva dessa criança. A criança ouve bem, ela consegue responder o nome dela, ela consegue entender ordens simples, como, por exemplo, vai lá no seu quarto, pega a boneca e traz para mim. E isso mostra que a criança está compreendendo, tem uma memória auditiva e está ouvindo bem, tá certo? Qualquer grau de perda auditiva, seja ela mínimo, compromete a linguagem, tá? É tão importante a gente estabelecer isso na criança que existe um teste de triagem que é feito na maternidade por lei em todo o Brasil, tá? Que é a triagem auditiva neonatal universal, TANU ou TAN. Critérios de um comitê americano estabeleceu que a triagem tem que ser feita até 1 mês de vida. Então, se por vezes a criança não conseguir fazer nessa internação, que ela já nasceu e já foi para casa, pelo menos no primeiro mês de vida a criança tem que ter um teste de orelhinha, emissões otoacústicas que mostra se passa ou falha, tá? Um diagnóstico estabelecido até o 3º mês. Então, nesse caso, a criança teve uma perda de audição e foi constatado no teste que ela não passou, a criança tem que ter um diagnóstico estabelecido. Um diagnóstico através do quê? Através de um BERA, de um exame de potencial auditivo evocado de tronco encefálico, para saber se a criança está ouvindo bem ou não. Para até o 6º mês começarmos a intervenção. Ou através de implante coclear, se for uma perda mais severa, ou através de prótese auditiva, aparelho de amplificação sonora individual, que é colocado na criança o quanto antes, tá? Então, também cai mais o mito de que usa aparelho quem está mais velho. Não, usa aparelho quem necessita usar aparelho de audição. Aqui no Brasil temos uma dificuldade muito grande ainda de cumprir isso daqui, que foi falado em 2007 por esse comitê multidisciplinar dentro da Academia Americana. E em 2019 eles lançaram uma atualização disso daí, que é fazer essa triagem que eu falei para vocês. Até o 1º mês de vida, um diagnóstico até o 2º mês e intervenção até o 3º mês. Então, a nossa meta ainda no Brasil é chegar nessa primeira parte aqui para a gente conseguir intervir nessas crianças o quanto antes. Como a gente consegue saber quais são os fatores de risco para essa criança, tá? Então, existem inúmeros fatores de risco para perda auditiva. Isso daqui é uma entrevista pré-exame feita no nosso serviço de eletrofisiologia, onde a criança é submetida a um questionário, por vezes, boa parte das vezes, são exames pedidos por outros colegas otorrinos, ou neuropediatras, ou até pediatras. Então, primeira coisa que a gente tem que ficar atento, preocupação dos pais ou responsáveis em relação ao atraso da fala da criança. Se a mãe ou o pai falar que aquela criança tem alguma coisa, acreditem que aquela criança pode ter alguma coisa em relação à parte da audição. História de casos de surdez permanente na família. Claro, surdez iniciada na infância. Não é a avó da criança que tem 89 anos e está usando aparelho, mas alguém com uma perda mais precoce. Então, por exemplo, uma tia que já usa aparelho desde os 40 anos, ou um primo que tem 10 a 12 anos que pode estar usando aparelho já. Consanguinidade dos pais. Então, pais que são parentes, a gente sabe que geneticamente pode cruzar algumas alterações genéticas e se manifestarem nessa criança que está nascendo. UTI por 5 dias ou mais, tá? Então a criança ficar em UTI, por mais que ela não faça medicação ototóxica ou não seja submetida, por exemplo, a uma intubação orotraqueal, estar em UTI já é um fator de risco para perda auditiva. Por que vocês imaginam isso?
Primeiro, a criança que está na UTI, ela está submetida a vários ruídos, principalmente ruído de alarme. Então, como médicos e enfermeiras conseguem saber como essa criança está bem ou não? São colocados alarmes para acompanhar esses sinais vitais e esses alarmes têm um barulho que pode afetar esse ouvido um pouco mais sensível da criança. Outra coisa, temperatura. Por vezes, talvez a UTI neonatal não esteja com uma temperatura tão bem adequada. Por quê? O que se orienta nos protocolos de infecção hospitalar? Manter o ambiente um pouco mais frio para evitar a proliferação de bactéria. Então a incubadora tem que estar muito bem regulada para manter essa criança numa temperatura corpórea normal. E por vezes também em relação à hipovolemia. É uma criança que às vezes está sendo submetida a pouco volume de sangue por algum procedimento, retirada de sangue para poder fazer exame, ou exsanguíneo transfusão, que é feita nas crianças que têm icterícia grave. Isso também pode afetar e levar a criança a uma hipóxia por consequência da hipovolemia e uma surdez, uma perda auditiva, tá? Alguma ventilação assistida, então se a criança foi entubada, foi submetida a uma ventilação não invasiva, é um dado que quem vai executar o exame tem que saber. Hiperbilirrubinemia que requer exsanguíneo transfusão. Resumindo, a criança fica muito ictérica que por vezes tem que fazer um procedimento para retirada do sangue através do cordão umbilical, tá? São crianças que têm que estar sempre avaliadas da parte da audição, através de um exame eletrofisiológico. Ou anóxia perinatal grave, então a criança que nasceu, esse bebê que nasceu, e a mãe falou para vocês que faltou oxigênio dentro da barriga ou logo quando a criança nasceu, pensar que é um fator de risco também para perda auditiva precoce, tá? E o mais conhecido é a exposição a drogas ototóxicas, como por exemplo antibióticos aminoglicosídeos, a gentamicina, a tobramicina. Os aminoglicosídeos por vezes são usados para infecção neonatal, então uma sepse neonatal, essa criança tem indicação de fazer esse antibiótico, que por vezes pode ser ototóxico. Então vamos deixar fazer antibiótico nas crianças? Não, temos que fazer o antibiótico, depois a gente reavalia logo em seguida. Dados da gestação e do nascimento, então é sempre muito importante como elencar fatores de risco para atraso de fala por consequência da perda auditiva, ficar muito atento aos dados da carteirinha da mãe. Então, primeira coisa, saber se o pré-natal foi bem feito. Então, se a mãe descobriu ou tem HIV, hepatite, herpes, alguma doença, alguma infecção viral durante a gestação, é fator de risco de perda de audição. Saber o Apgar dessa criança, a nota que é dada. O que o Apgar é? É uma nota dada no primeiro minuto e no quinto minuto, para saber como essa criança reagiu. Se esse Apgar, que é um dado que está na carteirinha sempre, como primeiro e quinto minuto, vai estar sempre descrito, for de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto minuto, pensar que a criança pode ter tido uma hipóxia neonatal e por vezes pode ter uma surdez, uma perda auditiva. Peso inferior a 1.500, então criança com baixo peso também tem que ser avaliada e é fator de risco. Nascimento pré-termo, então a criança que nasceu antes da hora. Prematuridade é hoje o fator de risco mais conhecido para perda auditiva em crianças. E se a criança, claro, passou na triagem auditiva neonatal, por mais que seja lei, que seja obrigatório toda criança sair com a triagem feita de internação hospitalar, a gente sabe que existem algumas regiões do Brasil que não conseguem isso e por vezes a gente tem que sempre lembrar a mãe da importância dessa triagem. Ou alterações como anomalias crâniofaciais, alterações genéticas associadas também, ou infecção bacteriana viral pós-nascimento. Então, uma criança que passou na triagem auditiva neonatal, que está bem em relação aos marcos da fala, mas que, por exemplo, teve uma meningite em algum momento da vida, com um ano e meio de idade, a gente tem que avaliar essa parte auditiva, pois sabe-se que a meningite deixa como principal sequela não motora a surdez, então está sempre avaliando. Citomegalovírus, uma infecção ainda muito prevalente no Brasil, herpes, sarampo, varicela, como eu falei para vocês, a meningite ou até encefalite, qualquer infecção dessas daí, sempre pensar que essa criança pode ter uma perda auditiva depois da infecção. Traumatismo craniano, principalmente fratura de base de crânio. Isso não é nem tanto com as crianças, mas adulto pode ter surdez por conta disso. Quimioterapia, que também é muito incomum em criança, mas que tem que ter sempre sendo lembrado como fator de risco. E otite média recorrente ou persistente por pelo menos 3 meses. Então, se a criança entrou na escolinha, começou a ficar muito exposta a vírus, resfriado, infecção de via aérea superior e começou a ter otite muito frequente, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar em perda auditiva.
Por quê? Na hora que o momento essa criança tem um resfriado comum, ela pode ter uma otite silenciosa e isso pode afetar por um curto período de tempo a audição dessa criança. Só se ela começa a ter isso de maneira recorrente, tem que obrigatoriamente ser avaliado da parte auditiva e ser avaliado por um otorrinolaringologista. E agora nós vamos entrar um pouco mais nessa parte da eletrofisiologia. Vamos falar para vocês o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, também conhecido como PEAT ou BERA, que é o nome em inglês, tá? Esse exame bem estabelecido na fono e na otorrino como diagnóstico preciso da parte auditiva foi inventado por um americano, tá? Em 1971, esse é o trabalho que ele publicou para poder falar desse primeiro exame que foi que entrou no nosso hall como importante ferramenta. E a gente consegue avaliar várias coisas. O que é um exame eletrofisiológico? É um exame onde você dá um estímulo, é o potencial evocado. Então você evoca isso através de um estímulo auditivo, que pode ser por clique, tone burst ou chirp, e você consegue ver o trajeto desse estímulo do nervo da audição até o tronco encefálico, certo? Então a onda 1 corresponde à primeira estimulação e a onda 5 aqui. Mas isso mostra se a criança escuta? Não, já que o nosso escutar é um escutar cortical, depende do córtex auditivo. Mas você consegue predizer se esse som pelo menos está chegando no tronco encefálico, certo? Voltando mais uma vez, quais são as ondas que a gente consegue enxergar através do BERA? Então a gente enxerga 5 ondas principais. Primeiro, a onda 1, que é em relação à porção distal do nervo coclear. A onda 2, a porção proximal do nervo coclear. 3, o núcleo coclear. 4, o complexo olivar superior. E 5, o leminisco lateral, que é dentro do tronco encefálico, certo? Então, é muito bem estabelecido que as ondas 1 e 2 são ondas periféricas. Entrou na onda 3, a gente consegue já pensar em alguma alteração central. Mais uma vez reforçando quais são os dados que a gente consegue encontrar. A gente faz estimulação através da cóclea, passa por esse trajeto e vai até o tronco encefálico, certo? Então a gente precisa, num caso de uma criança com uma perda auditiva do ouvido, na hora que for fazer o clique do outro lado, tem que fazer o mascaramento? É uma pergunta que frequentemente é feita em nossas aulas e até por alguns profissionais. Não precisa, já que boa parte das fibras, vocês sabem que 70% das fibras auditivas vão cruzar para o lado contralateral. Então a gente não precisa fazer um mascaramento dessas crianças, tá? Esses são imagens lá do nosso serviço feito com sedação, tá certo? O exame é todo feito, avaliado e laudado por mim, que faço essa parte lá no nosso serviço, e é feito com a segurança de uma sedação. Se for deixar uma dica para vocês em relação ao BERA com sedação, é que seja feito no ambiente hospitalar. Por quê? A sedação pode fazer a respiração dessa criança diminuir a ponto dela necessitar de algum auxílio externo, que boa parte das vezes tem que ser feito por anestesista. E, além de tudo, qual a nossa vantagem de fazer um exame com sedação? Eu consigo, além de fazer o BERA, fazer com que essa criança faça, por exemplo, uma fibronaso. Então, um exame que passa uma câmera pelo nariz e vai até a corda vocal ou até a adenoide para saber como está o tamanho dessa adenoide, tá? Aproveitando já a sedação. Quais perguntas que a gente deve responder quando vai fazer um exame, seja com ou sem sedação, um exame de avaliação eletrofisiológica dessa criança? Primeira coisa, saber se a criança tem perda auditiva ou não. Então, se essa criança falhou no teste da orelhinha, não necessariamente a criança vai ter uma perda de audição. Pode ser, na minoria das vezes, alguma sujeira, algum cerume, alguma coisa assim, tá? E por isso que a criança vai ser submetida a um exame um pouco mais aprimorado. Qual orelha que está a perda auditiva? Qual tipo de perda auditiva? Então, saber se a perda auditiva é neurosensorial, é condutiva ou é mista. Qual o grau da perda de audição? Então, que grau que a perda auditiva está nessa criança que muda com certeza o tratamento. Qual a configuração dessa perda? Então, é uma perda em rampa, é uma perda em U invertido, descendente, ascendente. Existe possibilidade da desordem do espectro de neuropatia auditiva? Isso a gente vai discutir daqui a alguns slides, mas também é uma possibilidade que a eletrofisiologia nos trouxe para poder avaliar melhor essas crianças, tá? Lembrando, um exame bem feito de potencial evocado auditivo com essas perguntas respondidas foi descrito pela primeira vez pelo Comitê Americano de Saúde Auditiva Infantil.
no ano 2000. Então, pasmem vocês, por vezes ainda a gente lida com exames que não são feitos por frequência específica e não consegue um diagnóstico preciso e nem responder essas 3 perguntas no Brasil, tá certo? Então, toda criança tem que ter respondida essas 3 questões que já foi falado há 14 anos. Então, um BERA tem que obrigatoriamente ter a frequência específica, que é quando a gente consegue responder essas 3 questões aqui, tá? Como é o preparo dessa criança? Então a criança tem 2 maneiras de fazer o potencial evocado auditivo de tronco encefálico: através do sono natural ou através da sedação, quando não consegue fazer por sono natural. Primeira coisa, otoscopia e remoção de cerume. Necessariamente, essa criança, se ela for submetida a um exame disso, ela tem que passar por um otorrino. Por quê? A remoção de cerume é um procedimento que está dentro do rol dos conhecimentos da otorrino e, por vezes, esse diagnóstico diferencial, se isso é cera, se é fungo, se é infecção, é uma prerrogativa do otorrino. Então, obrigatoriamente, tem que passar com o otorrino para poder receber esse tratamento otológico de maneira adequada e depois ir para o exame. Por quê? Senão, termina perdendo tempo do pai, da mãe, da criança e até do profissional que está fazendo esse exame na criança. O bebê não deve dormir no trajeto entre a casa e o local do exame. É muito difícil, que nós sabemos que estar dentro do carro, ainda mais bebezinho, facilita a criança dormir. Mas a criança, geralmente, o que a gente orienta quando é feito um sono natural no nosso serviço? Falar para um dos acompanhantes, ou o pai ou a mãe, ir no banco de trás e ir conversando o tempo todo com a criança para manter essa criança acordada e não deixar ela dormindo. Trocar a fralda e retirar brinco antes que o bebê durma. Então, as meninas que usam brinco ou a fralda que você chegou de algum lugar um pouco mais distante, a fralda está suja, troca a fralda, tira o brinco antes de fazer com que a criança durma. Para não ter que no meio do exame parar a criança, estressar a criança, acordar ela do sono natural para poder fazer a troca ou remoção do brinco. E claro, por último, não menos importante, os pais têm que ser calmos e tranquilizados e orientados em relação a como é feito o procedimento, tá? No sono natural, a mãe está sempre junto com a criança e a gente orienta dar mamadeira ou peito no local do exame. Então, entrou na sala, essa criança ainda um pouco chorosa, ainda um pouco irritada, é escarificada, então tem a pele limpa para poder colocar o eletrodo. Colocou o eletrodo nessa criança, checou que o eletrodo está ok, já fala para a mãe dar mamadeira ou dar o peito no aleitamento materno para a criança aí aproveitar esse sono que a gente sabe que é um sono um pouco mais duradouro. Por vezes, que a gente tem visto muito no consultório, as crianças têm dormido um pouco menos durante o dia. E um exame bem feito com sedação, ele demora pelo menos 1 hora a 1h30, tá? Com a checagem de todos os dados daquele momento, a replicabilidade daqueles sons, a replicabilidade daqueles estímulos para a gente saber se aquele estímulo que vocês estão vendo é o que realmente está acontecendo com a criança. Por conta disso, a gente tende a optar cada vez mais pela sedação, tá? Como é feita essa sedação? Como todo procedimento em centro cirúrgico, tem que ser estabelecido o jejum. De leite materno, quando essa criança for alimentada por leite materno, pelo menos 4 horas de jejum. Se for uso de fórmula láctea, pelo menos 6 horas. Ou leite de vaca ou alguma comida, 8 horas de jejum, claro. Claro, também lembrando que o jejum tem que ser de água. Orientação aos pais acerca do procedimento. Por vezes, esse é o primeiro procedimento que a criança vai fazer com sedação. Então, vocês têm que explicar muito bem como é feito esse exame, a segurança de estar no centro cirúrgico, por que tem que ser feito o jejum e por que, por vezes, que a mãe não pode entrar, diferente do exame com sono natural, tá? Por que a criança não pode, por que a mãe dificilmente vai conseguir entrar? Primeiro, na hora que essa mãe vai entrar no centro cirúrgico, é um ambiente controlado, é um ambiente contaminado e um ambiente com espaço reduzido. Então, por vezes, como é feito o nosso serviço? O anestesista busca a criança lá da mãe e essa criança entra para poder ser sedada e ser submetida ao procedimento. E nunca esqueçam, quando forem fazer exames em crianças, seja em centro cirúrgico ou fora de centro cirúrgico, sempre dá um termo de consentimento, tá? Nós temos um termo padrão no nosso serviço que é dado para a mãe explicando quais são as coisas que podem ou não acontecer durante o exame. E, muito importante, independente se o exame for feito com ou sem sedação, levar os resumos de alta e caderneta da criança. Então, como eu falei para vocês, o nosso serviço faz mais exames para outros colegas que pedem os exames, então a gente tem que entender o que a gente está procurando nessa criança. Então, por vezes, saber no resumo de alta, que vai ter dados como o quê? Quanto tempo a criança ficou internada, qual foi a idade gestacional, se a criança teve
exposição a algum antibiótico ototóxico que pode ajudar essa criança a ter perda de audição, e caderneta da criança, que mostra todos aqueles dados que eu já falei para vocês logo no começo. Então, Apgar, idade gestacional, quanto tempo a criança ficou em sala de incubadora ou UTI neonatal, tá? Então, quando a gente avalia essa criança através de um estímulo eletrofisiológico, através da avaliação eletrofisiológica, a gente pode ter alguns dados que nos fazem pensar em algumas coisas, tá? Todos esses dados aqui não são patognomônicos de algumas doenças, eu vou falar até para vocês um pouco melhor de qual a importância e qual é a resposta da eletrofisiologia frente a uma criança com autismo, tá? Mas por vezes um alongamento da onda 5, principalmente a orelha direita, é um dado encontrado em algumas crianças com autismo, publicado em 2023. A hiperbilirrubinemia neonatal, então, como eu falei para vocês, icterícia neonatal, quando é uma icterícia muito forte, com dados de bilirrubina muito elevados, isso pode também alterar a onda 3, não necessariamente a criança tendo uma surdez. Ela pode ter somente uma alteração periférica ou retrococlear. Esclerose múltipla, a gente sabe que a eletrofisiologia ajuda muito os neurologistas e neurofisiologistas nesse diagnóstico. E na otite média, então a gente sabe que a criança com infecção aguda ou infecção recorrente pode ter alteração de amplitude da onda 3. E como a gente consegue aplicar o PEAT dentro das crianças com autismo? Tá? Então ainda é um tema muito novo, ainda não tem nada estabelecido. Claro que na medicina a gente busca sempre um marcador. O que é um marcador? Seja biológico, seja eletrofisiológico. É algo que estará presente em toda pessoa que tem aquela condição ou patologia. Tá? Ainda não achamos nenhum marcador eletrofisiológico e nenhum marcador dentro do espectro autista, mas a gente sabe que algumas alterações podem aparecer ou não em relação à latência das ondas, ou seja, em quantos milissegundos essa onda 1, 3 ou 5, são as mais avaliadas, vão aparecer no PEAT. Alguns trabalhos mostraram que não tem diferença significativa entre crianças atípicas e crianças neurotípicas, pode ter aumento de latência das ondas 3 e 4 e aumento da latência da onda 1 e 5, tá? Então não é nada que a gente possa falar, olha, a criança que tem essa alteração tem chance de desenvolver autismo ou marcador para autismo. Não, ainda não existe isso dentro da eletrofisiologia, mas são crianças que por vezes vão ser avaliadas e se chegarem com essas alterações, não são alterações que levam à surdez. E em relação ao intervalo interpico, o que é o intervalo interpico? Então naquelas ondas que eu mostrei para vocês aqui, vamos voltar lá um pouquinho. Então o que a gente avalia no potencial auditivo do tronco encefálico? A gente avalia essa onda, somente que eu vou achar, acredito que está mais para frente aqui, o intervalo entre as ondas, então quanto tempo que a onda demorou para poder aparecer e qual o intervalo entre essas ondas, tá? O intervalo de interpico 3 e 5 pode estar aumentado na criança com espectro autista, pode ter aumento no intervalo interpico 1, 3 e 1, 5, ou até não ter diferença nenhuma com crianças neurotípicas, tá certo? O que a gente hoje sabe, resumindo em relação ao espectro autista e avaliação eletrofisiológica? As diferentes alterações no potencial vocal auditivo do tronco encefálico podem levar essas crianças a ter variações nas características apresentadas em indivíduos com TEA, tá? Como a gente não mantém uma constância de qual alteração que vai aparecer, a gente sabe que, primeiro, pode ter alguma alteração de tronco encefálico, alguma disfunção dela, porém, do mesmo jeito que se a criança com espectro autista se apresenta de diversas formas da maneira fenotípica do dia a dia, ela pode ter alteração disso daqui. Então, essa inconsistência perceptual sustenta essa possibilidade de que não existe nada patognomônico, eletrofisiológico dentro do espectro autista quando a criança for submetida ao potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Quais outras indicações as crianças que têm que fazer uma avaliação eletrofisiológica? A pesquisa limiar em crianças pequenas ou não cooperativas, que não conseguem responder a uma audiometria comportamental infantil condicionada, tá? Hoje a gente sabe, dentro do otorrino e da fono, que essa avaliação comportamental é padrão ouro, então a avaliação eletrofisiológica é deixada num segundo momento quando essa criança não consegue fazer uma avaliação eletrofisiológica, uma avaliação comportamental. Por isso é muito importante o papel das fonos fazer essa avaliação comportamental e ter profissionais para poder fazer essa avaliação no dia a dia, tá certo?
Ou quando na avaliação comportamental o profissional ficou na dúvida, olha, a audiometria tonal não está batendo com a logodiometria, não está batendo com o reconhecimento de fala. Avaliação da maturação das vias auditivas, triagem auditiva neonatal, principalmente em crianças com UTI neonatal, em protocolos de fono e otorrino, como a gente estabelece isso daí? Toda criança que ficou em UTI neonatal tem que sair da UTI neonatal pelo menos com bera automático, também que não mostra como é a perda auditiva, mas também mostra se passa ou falha, tá? Como é feito o bera automático? Um estímulo a 35 decibéis e se essa criança teve resposta no bera automático ou não, tá certo? Alterou o bera automático, aí a criança vai ser submetida a uma avaliação eletrofisiológica completa da via auditiva. E avaliação diagnóstica em crianças que falharam no teste de triagem auditiva neonatal. Então, como eu falei para vocês lá nos começos dos primeiros slides, toda criança que falhou no teste da orelhinha, com o protocolo hoje, a criança falhou no teste da orelhinha, ela repete em 15 dias, repetiu em 15 dias, manteve a falha, tem que ser obrigatoriamente fazer o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Quais são outros fatores, outras indicações dessas crianças? Crianças que passaram na triagem auditiva neonatal, mas apresentaram algum fator de risco para perda auditiva na infância precoce ou tardia. Então, se essa mãe teve sífilis, citomegalovírus, zika vírus, toxoplasmose, HIV congênita, tá? Se teve alguma dessas doenças, tem que obrigatoriamente ser submetida a uma avaliação auditiva eletrofisiológica completa, por mais que ela tenha passado no teste de triagem auditiva neonatal. Alguma malformação na orelha ou síndrome crâniofacial, então qualquer alteração genética, crâniofacial que possa vir alterar a parte da orelha da criança, tem que ser obrigatoriamente afastado alguma malformação interna, alguma malformação de cóclea ou até de nervo coclear. Meningite e encefalite, então reforçando para vocês mais uma vez, infecção grave nessa criança tem que obrigatoriamente fazer uma avaliação. Ou ainda o retardo psicomotor ou na aquisição da linguagem. Então essa criança, como eu falei para vocês, teve um marco de desenvolvimento adequado com 2 anos de idade ou 1 ano de idade e de repente a criança não consegue progredir ou até piora em relação ao atraso, a criança tem que ser submetida a essa avaliação para afastar a perda auditiva. Pré-implante coclear, é imprescindível a avaliação eletrofisiológica dessa criança antes de fazer o implante coclear. E a monitorização de drogas otológicas, então, uma criança que tem uma avaliação normal, passou por esse momento da vida, um exemplo, até 2 anos de idade, sem nenhuma alteração, mas que foi submetida a uma internação que teve exposição a drogas autotóxicas. Tem que ser avaliada por um potencial evocado também, ou alguma disfunção neurológica nessas crianças. A principal doença que a gente sabe que afeta muito essas crianças é a otite média. Mais prevalente é a otite média serosa. O que é a otite média serosa? É esse seroma, esse catarro, por vezes não infectado, atrás da membrana timpânica, dentro da orelha média. Que a gente sabe que durante o momento dessa infecção, desse quadro da otite, a criança vai ter uma privação sonora. Como a criança escuta nesse momento? Ela escuta como se a gente tivesse, vocês vão saber disso muito bem, quando a gente mergulha numa piscina, sai de uma piscina e a água fica dentro do ouvido, é aquela sensação que a criança vai ter na hora de escutar. Então ela vai estar escutando muito mais abafado as vozes das pessoas em volta dela. E a flutuação do sinal auditivo, então essa criança que tem otite recorrente, então uma hora a criança está com a audição boa, outra hora com a audição ruim, isso também prejudica muito o desenvolvimento da fala. Ou uma assimetria, tá? Por vezes essa otite serosa pode estar em uma orelha só, e a gente sabe que a escuta binaural é imprescindível para o desenvolvimento da linguagem e do córtex auditivo dessa pessoa. Então a assimetria também atrapalha muito, tá certo? Porque esse sinal auditivo tem que estar muito bom para poder ter um aperfeiçoamento das representações fonológicas corticalmente, para aí sim a criança ter uma linguagem e habilidades expressivas decorrentes daquela criança naquela idade, tá? Então apresentar para vocês um caso clínico de atraso de fala, uma criança masculina, 2 anos de idade, com atraso de fala, que não conseguiu fazer um diagnóstico por avaliação comportamental, tá? Nesse quadro clínico nosso, o que a gente avalia? A onda 1, a 3 e a 5, e por vezes o vale da onda 1, da onda 3 e a onda 5 tem valores de medida dentro da normalidade, que depende muito de cada aparelho, tá, de audição, de cada aparelho que faz o bera. Nesse caso, foi uma avaliação auditiva normal, então a criança tinha um intervalo interpico dentro da normalidade
e as latências normais. Porém, quando a gente for fazer frequência específica, pasmem vocês, a criança tinha uma perda de audição. Por que acontece isso? O beta-clique é uma ferramenta eletrofisiológica que faz o que a gente chama de neurodiagnóstico. Então, ele mostra como o estímulo auditivo está caminhando do nervo coclear até o tronco encefálico. Somente isso para que serve o beta-clique, tá certo? Fora, para saber se a criança tem perda de audição ou não, a gente só consegue estabelecer pela frequência específica, já que o beta-clique fica em torno da faixa de 2 a 3 Hz, tá? Então, vocês vejam, se a gente for só se basear no beta-clique, uma criança com beta-clique, com a onda 5 presente nas duas orelhas em 30 decibéis, a gente ficaria teoricamente tranquilo. Mas depois de ser feita a avaliação por frequência específica, a gente sabe que a criança tinha uma perda de audição, tá? Nesse quadro clínico de agora, era uma criança que tinha perda auditiva, flutuação auditiva e uma perda condutiva, que confirmamos também por via óssea feita durante a avaliação eletrofisiológica, que a criança tinha otite serosa, tá? Depois, posteriormente, ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica, já que hoje, nas crianças com atraso de fala e otite serosa, a gente não termina optando por demorar muito no tratamento efetivo, que é a cirurgia. É a adenoidectomia com a timpanotomia e colocação de tubo de ventilação. Agora, um outro caso muito bom para a gente ilustrar a avaliação e a importância da avaliação eletrofisiológica nas crianças com alteração de fala. Vocês veem que é uma criança bem mais velha do que as crianças geralmente submetidas à beta, tá? Uma criança que tinha 8 anos de idade, feminina, que já estava usando implante coclear desde 1 ano de idade, tá? Qual foi a história dessa criança? Era uma criança que nas primeiras avaliações eletrofisiológicas tinha já uma perda auditiva importante, foi submetida ao implante coclear e, pasmem vocês, nas primeiras avaliações que ela fez, ela ainda tinha a onda 5 aparecendo em alguns cliques, tá? Na nossa avaliação com 8 anos de idade, ela já não tinha a onda 5 com replicabilidade boa. E por que ela nos procurou? Por que nós optamos por avaliação comportamental associada com avaliação eletrofisiológica? Porque nesse caso fizemos um diagnóstico de neuropatia auditiva, tá? Como eu falei para vocês, aquela desordem do espectro da neuropatia auditiva. A criança, nesse caso, ela estava, depois de um certo tempo, como ela não estava bem adaptada, na verdade, o final que faltava nessa criança era uma boa adaptação e um bom acompanhamento com o profissional da fonoaudiologia para a terapia correta. A criança chegava na escola, estava se incomodando com o implante coclear, ela tirava o implante, colocava em cima da mesa e parava de se comunicar com os outros. E ficava isolada, não querendo brincar, não querendo interagir com a professora nem com os alunos. Então, qual foi o diagnóstico que ela teve nesse momento? Transtorno de espectro autista. Por vezes, foi para o nosso serviço, avaliamos com a parte comportamental, que confirmou esses limiares auditivos, que são limiares aqui na figura, limiares eletrofisiológicos, através da resposta auditiva do estado estável, e confirmou nesse beta-clique, tá? Então, como a gente estabeleceu o beta-clique, a gente, primeira coisa, não viu replicabilidade da onda 5. Se essa criança não tem replicabilidade da onda 5, dificilmente esse estado estável vai ser um estado estável que vai ter um padrão, tá? Nesse caso específico, a gente fez o estado estável várias vezes com a sedação, já que é um exame que demora bastante, a criança não deixava fazer o exame em sono natural, e cada momento a gente tinha um estado estável diferente. Por quê? A resposta auditiva do estado estável depende de uma onda 5 replicável, tá? Então, nesse caso, como a gente não teve onda 5, a gente já pensa nessa desordem do espectro da neuropatia auditiva. E qual é outra característica muito importante nessa doença? Emissões otoacústicas normais, tá? Então, emissões otoacústicas, produto de torção da orelha direita e orelha esquerda dentro do limite de normalidade, tá? Então, o ouvido interno dessa criança, a cóclea dessa criança funciona bem. O que não está funcionando, como o próprio nome da doença diz, é o nervo auditivo. Outro caso importante que terminou indo para implante coclear. Uma criança com atraso de fala e principal dado importante, história familiar de surdez, tá certo? Uma criança que foi submetida a avaliações, essa avaliação deu alterada, então não teve resposta no beta-clique. Ela não tinha onda 5 nenhuma no beta-clique em 90 decibéis, que é geralmente o máximo que se consegue se chegar nesse beta-clique, e a gente confirmou esses limiares através de frequência específica via estímulo Tony Burst, que não tinha limiar auditivo algum.
essa criança também não tinha resposta nas emissões otoacústicas em produto de distorção. A figura não apareceu aqui, mas é um limiar, depois eu mando o link para vocês com a figura. Era uma figura que tinha limiares auditivos, limiares eletrofisiológicos que mostraram uma perda auditiva acima de 100 decibéis, tá? Então vai outra avaliação importante da avaliação eletrofisiológica completa com resposta auditiva de estado estável, porque você consegue determinar se essa criança tem uma surdez severa ou profunda, e isso no final vai mudar o tipo da cirurgia. Então se a criança tem algum resto auditivo, a cirurgia para fazer implante coclear é uma cirurgia que preserva um pouco mais essa cóclea, tá? Se a criança não tem resto auditivo, não vai ser uma preocupação do cirurgião otológico no momento preservar alguma parte de audição. Hoje tem estudos que mostram que a resposta auditiva do estado estável, que é aquela avaliação eletrofisiológica que eu mostrei para vocês, como se fosse um audiograma eletrofisiológico, tem uma significância muito grande de correspondência com a avaliação comportamental, tá? Então isso é muito bem estabelecido em trabalhos aqui e fora do Brasil. Então o que a gente encontra em resposta auditiva do estado estável é basicamente o que a gente consegue encontrar em avaliação comportamental dessas crianças, tá? Agora falando melhor para vocês dessa doença chamada desordem de espectro da neuropatia auditiva, ou conhecida também como dessincronia auditiva. Ela pode estar presente em 10% das perdas neurosensoriais, então tem que estar sempre muito bem pensada como diagnóstico nessas crianças ou adultos que não conseguem fazer adaptação boa à prótese auditiva. Pasmem vocês, pode estar presente em 40% das perdas auditivas em crianças que ficaram em UTI neonatal. Então hoje se sabe que o principal fator de risco para a criança para ter neuropatia auditiva é ficar exposta à UTI neonatal. Hereditariedade, então a gente sabe através da nossa rotina clínica e através até de descrições de trabalhos que crianças que tiveram neuropatia auditiva, os irmãos têm maior possibilidade de terem a neuropatia auditiva ou por vezes parentes antes dela já tiveram esse diagnóstico estabelecido. Ou quando a gente consegue diagnosticar nesse paciente nosso alguma doença que afeta nervo e afeta esse estímulo nervoso chegar de maneira correta. Como, por exemplo, doença de Charcot-Marie-Tooth. Essa alteração é uma alteração muito prevalente, onde adulto principalmente fica com deformidades em membros inferiores, ou até a esclerose múltipla. Tá? A esclerose múltipla, dentro da eletrofisiologia da audição, é muito bem estabelecida essa ajuda da avaliação eletrofisiológica para o diagnóstico da esclerose múltipla. E como a gente consegue saber isso? Primeira coisa, boa parte das vezes a neuropatia auditiva vai ser uma neuropatia auditiva bilateral, tá? Muito raramente é unilateral. 90% das neuropatias auditivas são bilaterais. Como a gente consegue pensar nessa doença quando a gente lida com um potencial evocado auditivo de tronco encefálico? Ausência ou falta de replicabilidade da onda 5. Então, como acontece isso? A gente vai levar essa criança para o centro cirúrgico ou feito sono natural, a gente vai fazer o estímulo por clique e tem vezes que a onda 5 vai aparecer, quando você vai replicar, essa onda 5 não aparece. Aí você vai replicar novamente, a onda 5 aparece, aí você tenta replicar mais duas vezes, cada beta clique tem que ser feito com pelo menos 2.000 estímulos e você tem essa inconsistência do surgimento e desaparecimento dessa onda 5, tá? Que a onda, como eu falei para vocês, a onda que corresponde ao estímulo chegar no tronco encefálico. Ausência ou alteração do reflexo do músculo estapediano. A gente sabe que o músculo estapediano tem um reflexo que tem um arco via sistema nervoso central. Quando ele está ausente, a gente sabe que isso pode pensar em neuropatia auditiva, ou quando ele tem alteração por resposta exacerbada, tá? Ou flutuação nos limiares auditivos. Então, lá naquela criança que eu falei para vocês com 8 anos de idade, cada momento que você fazia audiometria, você tinha um limiar auditivo diferente, tá? Com isso, alentou para a gente a suspeita da neuropatia auditiva. E outra coisa, como a gente consegue saber que isso é uma doença que afeta muito essas pessoas? Ela tem uma dificuldade muito grande na discriminação da fala, tá? São pessoas que estão usando implante coclear, estão usando aparelho auditivo, só que geralmente, inicialmente, ela tem uma dificuldade muito grande. Então a gente sempre pensar nessa doença. Então, quando a fonoaudiologia consegue estabelecer essa terapia de maneira muito adequada e a criança ou adulto ainda está
patinando, entre aspas, nesse tratamento, a gente pensar nessa neuropatia auditiva. Mas essa neuropatia não deveria ser diagnosticada na audiometria? Não, porque a audiometria é uma condição muito parecida, por exemplo, com aqui o estúdio. Então, paredes que não fazem o som ficar reverberando dentro de uma condição que é uma condição ideal, mas não é a condição do dia a dia dessa criança. Então, a condição do dia a dia dessa criança, que é a vida lá fora, na hora que for estabelecido o estímulo nessa criança, ela vai ficar confusa em relação a isso, tá? Por quê? O estímulo, por vezes, falha, por vezes não vai, ou ele pode ir de maneira, entre aspas, pulando essa parte do nervo de maneira muito inadequada, tá? Como funciona o nervo coclear? Como qualquer nervo do nosso corpo, ele é todo encapado, como se fosse realmente um fio encapado, e se você pega esse fio e desencapa ele, a onda não vai andar de maneira tão correta. Então, a neuropatia auditiva nada mais é do que uma desmelinização desse nervo da audição por diversos fatores. E como a gente consegue também estabelecer? Qual um achado muito comum eletrofisiológico em pessoas com neuropatia auditiva, tá? Então vocês viram comigo que a onda 1, 3 e 5 são ondas encontradas no BERA ou no PEAT. Como a gente consegue saber? Então, numa criança que teve, por exemplo, uma onda 5 que não foi muito bem replicável, num BERA com sedação, como a gente faz esse diagnóstico? Então, o BERA, primeira coisa, abrindo parênteses aqui, o BERA pode ser feito através de 3 maneiras, tá? O estímulo pode ser feito pelo estímulo condensado, rarefeito ou alternado, tá? Como é feito o estímulo alternado? Você dá um estímulo condensado, rarefeito, um condensado e um rarefeito. E como a gente consegue estabelecer o chamado microfonismo coclear? Você pega esse estímulo alternado e começa a fazer um estímulo condensado e rarefeito, ou você pega e disseca esse sinal aqui, tá certo? O microfonismo coclear vai ser essa onda positiva no estímulo e negativa em outro estímulo, tá certo? E ele mostra o quê? Que a cóclea tem uma resposta, porém o nervo da audição não está funcionando bem, tá certo? Então, o microfonismo coclear é muito bem estabelecido como uma ajuda diagnóstica importantíssima dentro da neuropatia auditiva. Mas por precaução, como a gente pode afastar ainda que aquilo realmente é uma coisa que está no ouvido da criança? O que a gente faz durante a avaliação eletrofisiológica? Apareceu isso daqui. Também pode ser um artefato elétrico de algum equipamento que foi ligado durante a execução do exame. O que a gente faz? A gente clampeia. Pega uma pinça, clampeia o fone de inserção, ou aquele caninho que leva o estímulo sonoro ao fone de inserção, clampeia e manda novamente o clique. Se está clampeado e é um estímulo e é uma resposta coclear, ela tem que desaparecer na hora que você clampeia, tá? Então isso é um dado importante de estar também na avaliação eletrofisiológica dessa fono ou desse otorrino que vai fazer esse exame, tá? Colocar se foi clampeado o fone de inserção e se foi, durante o clampeamento do fone, não observado essa resposta também no microfonismo coclear. Então, resumidamente, como é feito no nosso serviço essa avaliação eletrofisiológica? Primeiro, a história clínica desse paciente. Então, um resumo de alta hospitalar ou avaliação clínica quando é um paciente que passa comigo em consultório. Com verificação de exames anteriores, então a gente orienta a mãe a levar no momento do exame ou na avaliação otorrinolaringológica todas as avaliações que essa criança fez, seja avaliação comportamental ou eletrofisiológica, uma otoscopia adequada, como eu falei para vocês, com a limpeza, tá? Mas como isso é feito no centro cirúrgico? A gente faz a otoscopia através do uso de microscópio, tá? Então a gente consegue ver bem essa membrana timpânica e a limpeza antes de fazer o BERA, mas já com a criança sedada, tá certo? E limpeza de alguma sujidade, alguma cera, algum debris que esteja nesse conduto auditivo externo. E sempre estabelecido, como a gente sempre faz no nosso serviço. Primeira coisa, fazer o PEAT clique em via aérea para saber o neurodiagnóstico, tá? Então, toda criança vai ser submetida a essa bateria desses 3 testes. Segundo momento, fazer o PEAT frequência específica via aérea nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, tá? Então toda criança tem que ter isso de maneira bilateral, então tem que ser avaliado da via aérea na orelha esquerda e na orelha direita, e emissões otoacústicas transientes ou por produtos de distorção, tá? Então o ideal é
toda criança que vai ser submetida à avaliação eletrofisiológica tenha pelo menos esses 3 itens avaliados, tá certo? E por vezes a gente pode abrir mão de outras ferramentas para melhorar ainda mais essa avaliação auditiva e esse prognóstico da criança. O potencial evocado auditivo por frequência específica por via óssea, tá? Então colocar um vibrador ósseo durante o exame da sedação para confirmar esses limiares, para a gente saber o quê? Se essa criança tem uma perda neurosensorial, se essa criança tem uma perda condutiva ou mista, tá? Ou neurosensorial quando os valores de via óssea estão equiparados ao valor de via aérea, tá certo? Resposta auditiva do estado estável. O que é a resposta auditiva do estado estável? É aquele exame que vocês viram, que eu mostrei para vocês aqui no slide, que mostrou uma audiometria eletrofisiológica, tá? A gente sempre faz isso partindo daquele princípio do cross-check. O que é o cross-check? Você sempre confirmar com outros testes aquela perda de audição, tá? Já que é muito importante a gente confirmar que isso vai mudar o tratamento da criança, se ela vai ser submetida a um aparelho auditivo ou uma cirurgia para colocação de implante coclear. E por vezes, a resposta auditiva do estado estável por via óssea, em caso específico, também respeitando o princípio do cross-check. E, por último, nós vamos falar de uma ferramenta um pouco mais recente, que foi estabelecida dentro da avaliação eletrofisiológica, mas uma ferramenta muito útil nessas crianças, no acompanhamento, principalmente de crianças com alteração de concentração. O objetivo do potencial cognitivo, que esse potencial é um potencial cortical. Então, diferente daquele que eu falei para vocês, do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que o estímulo para no tronco encefálico, aqui vai ser um estímulo que vai mostrar como está essa parte cortical auditiva. Então, primeira coisa, o paciente tem que estar acordado, tá certo? Objetivo, avaliar a função auditiva, principalmente na avaliação daquele substrato neurofisiológico de processo que acontece dentro do córtex cerebral. Então, através desse teste, chamado P300, a gente consegue avaliar a memória, a atenção, o processamento sequencial da informação auditiva. Vou falar para vocês no próximo slide como é feito esse exame. A tomada de decisão, já que durante o momento do exame essa criança ou esse adulto tem que apertar um botão, então a tomada de decisão de apertar o botão também vai ser avaliada, e a discriminação auditiva, tá certo? Como é feito esse exame na prática, então? Outra coisa, a gente quantifica os distúrbios de processamento auditivo central e acompanha os resultados desse tratamento. Resumindo, o P300 não substitui a avaliação do processamento auditivo central, muito bem feito, excelentemente feito pela fonoaudiologia, tá? Mas ele ajuda, entra com mais uma ferramenta no estabelecimento do quê? Se essa criança está conseguindo melhorar com o tratamento estabelecido, tá? A avaliação do processamento auditivo central e para saber se essa pessoa tem distúrbio é por avaliação do processamento auditivo, que é um teste feito dentro de uma cabine, que a fono faz isso, é um teste que demora bastante, a criança tem que estar compreendendo bem isso daí. Por resoluções do Conselho Federal de Medicina, a avaliação do processamento auditivo central tem que ser feita em crianças acima de 7 anos, que é quando está bem estabelecido o amadurecimento cortical auditivo dessas crianças, e no P300 também funciona assim. O P300 a gente faz somente em crianças acima de 5 anos de idade. Por vezes, pode ser a única forma de avaliação e de alguma informação do processamento auditivo central. Então, se esse paciente foi submetido a um teste de processamento auditivo central e não conseguiu fazer, ou a fono estabeleceu alguma inconsistência no exame, por vezes a gente pode abrir mão do P300 como uma ferramenta para ajudar nisso daí. Eu vou deixar depois o link aqui nessa aula para vocês de como é feito o P300, através do vídeo de equipamento do nosso serviço lá, tá? Como é feito isso? Então a gente coloca um fone no ouvido dessa pessoa, tá? Essa pessoa fica confortavelmente sentada, então ela não pode estar deitada para não estar o suficientemente relaxada para dormir. Então, como é feito isso no nosso serviço? Claro, cada serviço, cada protocolo funciona de maneira diferente, mas boa parte deles funciona como? Esse paciente tem que ficar sentado, com fone tipo concha no ouvido, tá? De preferência, no nosso serviço, vimos informação melhor com o paciente de olhos fechados, já que essa informação visual pode entrar no estímulo aqui e atrapalhar um pouco as ondas, tá certo? E como a gente estabelece isso? A gente dá um botão para essa pessoa
e cada momento que ela ouve um som diferente, ela tem que apertar o botão, tá certo? A gente apresenta estímulos frequentes e infrequentes ou estímulos raros na proporção de 80% para 20%. Então essa pessoa vai ficar ouvindo um som frequente e em algum momento, de maneira aleatória, vai entrar um som raro, tá? Na hora que entra um som raro e essa pessoa tem que apertar o botão, vai aparecer essa onda em aproximadamente 300 milissegundos, tá? Por isso que o exame chama-se P300. E nisso daí a gente consegue estabelecer, através da latência do P300, se essa avaliação potencial cognitiva está normal ou não, tá certo? Então, quanto mais avançado acima de 300 milissegundos, mais prejudicado está essa parte de avaliação de potencial cognitivo auditivo dessa criança, tá? Como a gente usa isso na prática? Então, aquela criança que recebeu um diagnóstico, seja de TDAH, seja de algum processamento auditivo central, alguma doença que está relacionada a isso, a gente faz esse exame, encontrou, por exemplo, em 380 milissegundos antes de tratamento. A gente faz o tratamento daquela criança, acompanha com o neuropediatra, acompanha com o otorrino para ver se não teve flutuação auditiva, faz a terapia fonoaudiológica de maneira correta e volta para poder fazer o exame. Quando voltou, se essa criança foi bem regulada com a terapia boa, esse potencial vai chegar mais próximo de 300 milissegundos. E qual a repercussão que a gente consegue encontrar? Resumindo para vocês aqui, quando essa criança tem um atraso de fala e não é muito bem diagnosticada ou tratada de maneira correta, vai ser uma criança com problema de comunicação. Que essa criança com problema de comunicação vai querer se isolar cada vez mais e vai começar a ter problema comportamental. A fonoaudiologia sabe muito bem, criança com 3 anos de idade que não fala, a criança é muito irritada. Por quê? Porque ela não está conseguindo se expressar, não está conseguindo passar para o mundo o que ela quer. Um atraso que persiste e começa a virar transtorno pode levar a um problema de aprendizado muito grave. E isso muda o comportamento, muda a parte cognitiva, a social e mental dessa criança na vida adulta, tá? É tão importante a gente tratar e diagnosticar de maneira correta o que está causando o atraso de fala nessa criança, que a gente sabe que o problema de comunicação na infância vai afetar inclusive a escolha profissional na vida adulta, tá? Pessoas com alteração de comunicação têm maior tendência ao desemprego ou subemprego. Por não conseguirem se comunicar, elas não vão conseguir empregos tão bons. O desemprego entre as pessoas que não têm comunicação muito boa é de 75%, tá? E dentro dos Estados Unidos, que essas pesquisas foram todas feitas do impacto do atraso de fala dentro dos Estados Unidos, o custo com essas pessoas que têm um atraso de fala e um atraso do desenvolvimento da linguagem é cerca de 2,5% a 3% do PIB dos Estados Unidos, tá certo? Então agora, resumindo para vocês, o que vocês têm que fazer quando lidam com a criança com atraso de fala e vão ser submetidas a uma avaliação eletrofisiológica, seja ela feita por otorrino ou por fonoaudióloga. Primeira coisa, respeitar o princípio daquele comitê misto que eu falei para vocês, americano, tá? Que foi estabelecido em 2019. Então, primeiro mês a criança tem que ter uma avaliação por triagem auditiva neonatal, passou falha. Terceiro mês tem que ter um diagnóstico eletrofisiológico estabelecido para no 6º mês começar a terapia, tá certo? Boa parte das vezes, o implante coclear é feito com a criança quando ela ganha um pouco mais de peso, então geralmente a partir de 1 ano de idade. Mas o que a gente faz então? A criança foi diagnosticada no 5º mês com uma perda auditiva que tem indicação de implante. A gente coloca a prótese auditiva e aumenta o aporte desse sinal auditivo para o córtex cerebral. E tem que ter o tipo da perda de audição. Fonos e otorrinos não devem aceitar, principalmente as fonos que lidam muito mais com a terapia, não devem aceitar uma avaliação eletrofisiológica sem o tipo de perda de audição. Vocês sabem que isso muda muito em relação ao tratamento e se essa perda vai ser uma perda reversível ou irreversível. E o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, frequência específica, tem que ser feito para ter o tratamento precoce. Como eu falei para vocês, dependendo da perda que a gente consegue estabelecer aqui, a gente consegue saber se essa criança tem algum resto de audição ou não, que muda muito em relação à parte da conduta cirúrgica do implante coclear. E sempre respeitando o princípio de cross-check. Então, mostrou uma perda de audição na resposta auditiva do estado estável, confirmar aquilo através do Tone Burst, que é outro tipo de estímulo. Ficou na dúvida? Confirma através do chirp, tá? Então sempre mudar o estímulo para poder confirmar aquele limiar.
E o princípio do cross-check não é um princípio muito novo, é um princípio já publicado em 1976. Então, toda criança tem que ser submetida, quando tem a perda de audição, a respeitar esses princípios do começo ao fim dessa avaliação. E por que a gente faz isso? Como profissionais que lidam com crianças com atraso de fala, para conseguir minimizar o efeito da privação sonora ou principalmente no período crítico, a gente sabe que até 7 anos a criança tem um córtex auditivo e um córtex cerebral mais propício a terapias e tratamentos para aproveitar da plasticidade neuronal. Então o que a gente aproveita? Aquela perda auditiva no nervo da audição é uma perda que foi estabelecida, mas a gente consegue com tratamento, com terapia fonoaudiológica, aparelho de audição ou implante coclear, mudar a plasticidade neuronal. E com isso a gente consegue mudar a vida dessa criança. Então, encerrando aqui para vocês um quadro bem famoso dentro da medicina chamado The Doctor, tá? Esse quadro mostra a indignação e, por vezes, a perspicácia desse profissional para lidar com uma criança, tá certo? Então, toda vez que a gente lida com uma criança com atraso de fala, a gente tem que individualizar o tratamento e realmente quebrar a cabeça para conseguir ter um diagnóstico bem estabelecido e, com isso, mudar a vida dessa criança. Agradecer mais uma vez a coordenação da fonoaudiologia pelo convite da Semana Acadêmica. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana acadêmica. Qualquer dúvida, estou à disposição através das mídias sociais e obrigado.